Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sábado, entramos aí no primeiro final de semana, né? Acho que pós-oficialização da quarentena em muitos estados brasileiros, dia 28 do mês de março. E nesse dia de hoje, meus amigos, eu queria conversar com vocês a respeito de uma história muito conhecida, mas que é muito inspiradora para todos nós. Creio, né, que todos vocês já devam ter ouvido falar da história de Paulo, né? Saulo de Tarso, que se tornou Paulo e depois se tornou São Paulo, dos nossos irmãos católicos, essa referência, esse baluarte do Evangelho. Bem, o ponto que eu quero me ater à história de Paulo é o ponto exatamente após a sua conversão na estrada para Damasco. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que tem muito para nos ensinar nesse momento que a gente está passando. Todo mundo sabe, né? Quando a gente estuda, pelo menos, a história dele. Vamos lá, vamos abreviar, porque eu falo todo mundo, desculpa, né? Não, não necessariamente todo mundo tem que saber, perdão. Mas o que aconteceu? De uma maneira bem rápida, né? Saulo é, foi um dos principais perseguidores ao cristianismo primitivo, era um homem muito culto, mais ou menos 30 anos, falava 5 idiomas, mas era muito orgulhoso. E aí, no meio disso, candidato ao Sinédrio, né, uma espécie de Supremo Tribunal Federal da época dos judeus, ele acaba se deixando levar pelos boatos e pelo ego e começa a perseguir os cristãos. Aí, no meio daquela situação toda, Jesus aparece para ele, né, e quando ele estava junto com 2 soldados a caminho de Damasco, perseguindo Ananias e a família, e aí ele fica cego, ele vê Jesus, e aí tem o processo da conversão dele, né? E aí no meio desse processo de conversão dele, tudo é muito difícil. Por quê? Porque ele volta, ele quer conversar com os discípulos. Obviamente não o aceitam, né? De imediato. É um processo muito duro, né? Falar, olha, ontem eu estava mandando perseguir vocês, agora eu quero ser amigo de vocês. Foi uma situação muito complicada. Então Gamaliel, que era um homem de muito bom senso, que estava no Sinédrio, e de certa forma, né, aquele que mais apoiava Paulo, até então não era Paulo, era Saulo, né? Que o apoiava, dá um conselho para ele precioso. Fala, vá para o deserto. Nesses momentos de crise, porque ele vivia uma crise de identidade, né? Quem sou eu? Eu era o perseguidor, agora estou sendo perseguido, né? Meus amigos não são mais meus amigos, agora aqueles que eu quero que sejam meus amigos era quem eu achava que eram os meus inimigos. Imagina a cabeça dele toda confusa, concorda? E ao mesmo tempo sem ele saber o que ele ia fazer. Ele tinha que se curar dessa crise de identidade, tinha que ter coragem para saber o que ia fazer naquele momento. Então Gamaliel foi sábio, falou: sai do olho do furacão, meu filho, vai para o deserto. E assim ele foi. Ele vai para um deserto, fica tecendo, né, como um tecelão, de uma maneira muito simples, durante aproximadamente 3 anos, isolado de todo o processo, a poeira, né, baixa, o ego dele de comandante, né, de homem culto, acaba sendo domado, enquanto ele ali era um simples tecelão no anonimato, para que aí no momento oportuno ele saísse do seu deserto pronto para cumprir a sua missão, que transformaria para sempre a história da humanidade. Por que eu estou falando isso? Não tem um historiador do cristianismo que se negue a dizer que o cristianismo só chegou nos dias atuais por causa de Paulo. Caso contrário, infelizmente, a tendência histórica é que o cristianismo tivesse morrido ali, né? Com aquela igreja primitiva de Jerusalém. Então foi Paulo, agora já convertido, né, se transformou num grande apóstolo, levando, escrevendo suas cartas, interconectando as pessoas. Lembra, na época não tinha internet, a Wi-Fi, né, da época era feita através de cartas, de missivas, através, né, dos caminhos, os cavalos, os viajantes, era tudo mais difícil. E ainda assim, essa comunicação fez com que os grupos cristãos iniciantes permanecessem fortes na sua fé, se comunicando numa época terrível de perseguições. Gente, se a gente for fazer uma metáfora transpondo-a para a época atual, é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Obviamente a perseguição que a gente tem hoje não são de pessoas. Você pode falar que é de um vírus, ok? Pode falar que é do medo, tudo bem. Mas a nossa quarentena é muito semelhante à quarentena que Paulo teve que se impor, né? Se impor. Só que a dele durou 3 anos. Com a graça de Deus, a nossa vai ser bem mais curta. Mas o fato aqui, que é onde eu quero enfatizar a minha fala, é que ele soube tirar proveito da sua quarentena voluntária para voltar mais forte. Voltou tão forte que ajudou a mudar a história do mundo com o seu trabalho, né? Perpetuando os ensinos do Cristo. Então, amigos queridos, é muito importante cada um de nós se questionar.
Porque, de certa forma, muitos de nós estavam na sua estrada para Damasco e, de repente, apareceu essa situação completamente inóspita, inesperada, complicada. Não importa o contexto que a gente esteja vivendo essa situação, mas não deixa de ser um convite de uma reinvenção. Não deixa de ser um convite de um mergulho interior para realmente a gente descobrir quem a gente é e principalmente quem nós desejamos ser daqui por diante. Porque nós estamos nos transformando numa profunda metamorfose. A pergunta é: em quem você está se transformando? Entende? Quem você quer se transformar? Paulo, graças a Deus, se transformou num ser humano muito mais humilde, mais simples, bondoso, num homem mais paciente, porque ele iria passar por diversas provas que testemunharia profundamente todas as suas conquistas morais, né? E ele, com fé em Deus, apesar de todas as dores, venceu todas, uma a uma, até o momento, né, que chegou a hora do seu desencarne em Roma. Então, cada um de nós ainda tem muita história para ser escrita aqui na Terra, gente. E é muito importante a gente se lembrar disso, né? Para que na hora que chegar o momento do nosso retorno à pátria espiritual, quando cada um de nós passar em revista tudo aquilo que a gente fez enquanto estávamos encarnados, nós não tenhamos nada do que nos envergonhar. Ou, pelo menos, tenhamos muito mais coisas para nos alegrar dessas lembranças que a gente vai ter do que para nos envergonhar. Afinal, cada momento é um momento único para a nossa transformação. Agora é aquela história, né? O que Jesus falava. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. Então, espero que a história de Paulo te inspire, como me inspira muito, gente, a querer ser melhor a cada dia e não se deixar levar pelo pessimismo, tá certo? Vamos aproveitar essa quarentena, se não é voluntária, mas pelo menos, talvez, necessária do ponto de vista cósmico, para já já a gente sair dela bem melhores do que nós estamos entrando, tá bom? Gente, lembrando, hein? Nós estamos com o Evangelho no Lar ao vivo. Agora, para facilitar para a maioria de vocês conseguir assistir, muita gente está com dificuldade de acessar o Instagram. É porque realmente então, algumas pessoas têm mais dificuldade com o Instagram. Não tem problema, nós vamos abrir também o canal do YouTube, do Instituto Ricardo Mello, que o YouTube é mais fácil. Então, 10h30 da manhã, fiquem tranquilos, nós vamos abrir para vocês o canal do Instagram, o canal do YouTube, para a gente poder continuar trabalhando o Evangelho. Graças a Deus tem sido um sucesso. Às 8 horas da noite a gente volta sempre com um convidado falando de temas maravilhosos. Hoje à noite eu troquei as bolas, desculpa, ontem foi a Bia que fez um reiki coletivo com todos nós, para quem estava presente, foi lindo. Hoje à noite é que eu trabalho maravilhoso, de uma amiga muito querida, veterinária lá no Rio, que vai trazer para a gente reflexões sobre a importância dos animais nesse processo, de quarentena. Vocês vão adorar, pode ter certeza disso, tá? Estou esperando vocês hoje à noite às 8 horas, para que a gente possa estar juntos e, consequentemente, espalhar essa mensagem para o mundo todo, tá bom? Obrigado, você que compartilha as pílulas, você que não desiste do Evangelho, que não desiste de ser pessimista, desculpa, não desiste de ser otimista, isso sim, né? Você que não desiste de ser otimista, que não se deixa ser pessimista, é isso que eu queria dizer, mesmo nos momentos mais desafiadores, né? Que Paulo, mais uma vez, nos inspire para que a gente possa fazer a nossa vida ser extraordinária depois dessa quarentena. Fiquem com Deus. Luz e paz e espero que eu te vejo daqui a pouco às 10h30 no culto, hein? Tô te esperando. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.